Olá, bom dia. Aqui é o pastor Marcos Duarte, que tem uma grande alegria de mandar do amanhecer desta linda manhã. Hoje iniciamos o nosso Maná do Amanhecer de um modo um pouco diferente, com a participação do pequeno Heitor, que acaba de completar 4 aninhos. Na verdade, essa reflexão foi inspirada no Heitor e no seu perfeito coração de criança. Ele tem ouvido o Maná do Amanhecer todos os dias com os seus pais Rogério e Ediene, um casal tão precioso da nossa igreja. Fazem alguns dias que o pequeno Heitor tem me imitado, produzindo em sua casa outros manás do amanhecer. De repente, seu pai gravou uma parte e me enviou. Eu achei tão lindo e, nesse momento, o pequeno Heitor, de 4 aninhos, foi um mestre para mim. Por isso, o nosso tema de hoje é Quero ser como criança. Para fundamentar a nossa reflexão, eu leio as Escrituras em Mateus capítulo 18, do 1 ao 3, que diz assim: Naquela hora aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando: Quem é, porventura, o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: Em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Quero ser como criança tem o sentido de sermos mais alunos, mais discípulos, mais aprendizes. Eu acho que nos tornamos mestres demais e isso tem nos roubado a capacidade de aprender, principalmente se for com alguém que consideramos menor que a gente. Sabe, eu tenho uma forte suspeita de que isso seja arrogância de adulto. Quero ser como criança porque desde que nós crescemos e aprendemos a contar e fazer contas, temos feito contas e somas que são pouco importantes para Deus. Nós aprendemos a contabilizar prejuízos, ressentimentos e falha das pessoas. Passamos a somar e contabilizar apenas coisas e dinheiro. A nossa educação formal na escola não nos ensinou a calcular o valor das pessoas. Só aprendemos a somar coisas e precificar o mensurável. Me parece que estamos sofrendo de um embrutecimento que nos impede de avaliar os valores intangíveis e imensuráveis da vida e das pessoas. Me parece que, assim como os discípulos, continuamos a fazer as perguntas erradas. Como ser grande? Como ser o maior? E Jesus responde a essa pergunta usando como referência uma pequena criança. Para quem estava querendo ser grande no reino de Deus, Jesus mostra a referência. Quero ser como criança porque temos perdido a grandeza da simplicidade. Jesus disse que o perfeito louvor vem desses pequeninos que, às vezes, nós pensamos que estão atrapalhando o nosso culto. Quem está atrapalhando o culto pode não ser as crianças. Talvez sejam as pessoas mais inteligentes ali, mas que são incapazes de perdoar, de pedir perdão, ou não conseguem perceber a presença e o dom de Deus na vida do outro irmão. Eu preciso ser como criança para não estragar o culto. Quero ser como criança para voltar a crescer. Eu jamais me esquecerei de uma história que li há muitos anos atrás. Um pai que trabalhava viajando e a cada 15 dias ele vinha em casa. Todas as vezes que ele vinha em sua casa, ele tinha que medir a sua pequena filha com cerca de 15 anos. Ele fazia essa medida na parede da casa e a cada nova medida ele deixava uma marquinha na parede que revelava o crescimento da sua filha. Certo dia, a sua filha lhe fez uma pergunta desconcertante. Ela lhe perguntou: Pai, por que o Senhor não cresce mais? O pai só teve uma resposta que é reveladora. Ele disse: é que o pai já ficou grande. Talvez esse seja exatamente o nosso problema. Ficamos grandes demais.
A gente só ensina, não aprende. A gente só fala e não ouve. Queremos dar as cartas o tempo todo. Ah, meu Deus, tenha misericórdia de mim. Eu quero ser como criança. Se chorar é coisa de criança, então eu quero ser como criança, pois bem-aventurados são os que choram, pois eles serão consolados. Eu preciso parar com essa mania de grandeza de ficar engolindo o meu choro e fazendo os outros chorarem. Eu quero ser como criança porque, vez por outra, eu ainda tropeço e caio e preciso de ajuda para levantar, porque, vez por outra, eu ainda preciso de colo. Eu quero ser como criança porque eu acho que tenho me tornado sério demais, talvez chato demais. Jesus colocou uma pequena criança no nosso meio. Talvez esteja aí do seu lado. Seu pequeno filho, sua filhinha, seu netinho. E está nos dizendo, é assim que é para ser. O mestre de hoje não é nem de longe o pastor Marcos. Eu sou o aluno. O professor dessa manhã é o pequeno Heitor. Que Deus nos abençoe e tenha misericórdia de nós. Do amanhecer desta linda manhã.